Então, o que a gente pode refletir sobre hoje, né? Eu tô aqui num parque da minha cidade fazendo exercício, né? Que tem uma natureza assim maravilhosa. E eu falo, o que eu posso refletir hoje, né? E aí eu fico no agradecer, no olhar o hoje como mais um presente. Porque nesse processo da gente se encontrar, da gente entender mais o nosso processo de vida, nosso caminhar, né? Porque eu acho que com o tempo que vai passando, você vai passando por várias fases da sua vida, e aí você vai se perguntando, né? Você vai amadurecendo, na verdade. E com o processo de amadurecimento, às vezes a gente se compara muito com o outro, com alguém muito próximo, com alguém longe, principalmente quando a gente tem acesso à internet, né? Que a gente vê a vida de várias pessoas, sendo mentira ou não, mas a gente vê a vida de várias pessoas, né? E a gente fala, nossa, eu não atingi aquilo, nossa, eu não fui capaz de fazer isso, de ser assim, né? Mas quanto mais a gente olhar para si mesmo e ver que cada um tem o seu caminho, que cada um tem um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de falar, por que o caminho de todo mundo seria igual? Por que o caminhar de todo mundo seria igual? Então o seu caminhar, o seu caminho, ele é único, né? Porque eu sempre digo, porque você é um CPF único. Então, mesmo que você pegue o mesmo caminho, mesmo que você tente imitar o caminhar do outro, nunca vai ser o outro, vai ser sempre você. Porque você tem seus filtros, você tem suas vivências, você teve uma criação, né? Então, o fato de a gente começar a ser um pouco mais inteligente com a gente mesmo, para sofrer menos, para entender mais, para ser mais feliz, é entender que cada um é um ser único, que cada um tem suas próprias experiências e seu próprio caminho a seguir, né? Então, fazer um esforço diário de ver que o hoje é o melhor, de que o hoje é a sua melhor versão, de que o hoje você tá mais jovem do que nunca, que o hoje é o melhor dia para você viver, né? Se a gente começar a ter um pouco mais de noção e conseguir colocar isso em prática, eu acredito mais na nossa felicidade, eu acredito mais nas nossas realizações, né? Como ser, né? Porque você começa a encarar as coisas que acontecem no seu dia a dia de outra maneira, às vezes até um pouco mais leve, um pouco mais com bom humor, né? Às vezes até com decisões mais assertivas, porque a gente é o hoje, né? O que passou, passou, você não tem mais acesso. O que vai pra frente, você nem sabe se vai realmente acontecer aquilo ou não. É óbvio que a gente vive também pensando lá no futuro. Então você faz exercício para você ter mais qualidade de vida, você trabalha para se manter não só hoje, mas o amanhã. Você faz projetos para viver o amanhã, né? Isso é saudável e isso também é necessário. Mas não colocar toda a sua cabeça, a sua felicidade, a sua energia sempre no amanhã, né? No amanhã. Então hoje, ele esquece. Hoje é fugaz, é muito rápido. E esse não é o caminho, né? Esse não é o caminho. Eu escutei um palestrante falar que a vida do ser humano é como se fosse uma névoa, né? Ela é tão frágil, a gente não enxerga e a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, né? E isso é verdade. Por mais que a maioria vai acordar no amanhã, mas realmente a gente não sabe como vai ser o amanhã. É óbvio que também tudo que eu estou plantando hoje, eu vou colher o amanhã, caso eu esteja aqui, né? Eu vou colher amanhã. Então não é para se viver de qualquer maneira. Não é para se viver como se fosse o último dia no planeta, né?
mas acredito que você possa viver com mais presença, com mais amor, com mais bom humor e com mais esperança, né? Olhar o dia de hoje não como, ai, mais um dia, ai, mais um fardo. Não, olhar como o dia de hoje, nossa, mais um dia eu tenho na vida que eu posso tentar ser feliz, que eu posso tentar ser mais saudável, que eu posso tentar ser mais paciente, né? Que eu posso me olhar e agradecer pelo dia, por eu ter acordado, por eu olhar a dádiva que é acordar bem, com saúde e poder viver mais um dia, né? Se eu tenho essa oportunidade de viver mais um dia, por que não viver da minha melhor maneira? Aí sim você pode empregar a frase viver como se fosse o último dia. Mas pelo lado bom, o lado de agradecimento, o lado de felicidade, o lado de relevar as coisas, sabe? O lado de perdoar, de viver uma vida com mais qualidade em todos os sentidos, né? Você olhar para as coisas do seu dia a dia, mesmo as coisas mais rotineiras, como presentes, né? Como bênçãos mesmo, sabe? De que às vezes aquilo ali que a gente tem que fazer todos os dias, em vários momentos a gente reclama, em vários momentos a gente não quer fazer, mas se você olhar profundamente, aquilo ali é tão necessário e no fundo prazeroso para você, porque você se torna uma pessoa mais útil, você se torna uma pessoa com função, com atribuição, do que uma pessoa que passa a vida sentada na varanda e vendo a vida passar. E essa liberdade de ver só a vida passar, às vezes nos custa muito, porque a sensação do ser humano é de utilidade. A sensação da gente estar bem é de a gente ser útil, da gente fazer algo com a nossa vida, algo por alguém, algo para alguém, né? Isso é tão maravilhoso e tão gostoso que eu falo por mim mesma, porque às vezes a rotina de cuidar de filho, cuidar de casa, ter pouco tempo para você mesmo, às vezes aquilo ali cansa, às vezes aquilo ali se torna um fardo. Mas se você parar realmente para pensar, que prazeroso é cuidar do próximo, que prazeroso é cuidar da sua família, da sua casa, né? A sensação de utilidade, a sensação do servir, ela é gratificante, né? Ontem eu estava vendo um filme de que uma mulher, depois de casada há muito tempo, achava que o marido não a amava mais. E aí ela quis se separar dele e ficou um tempo separada. E ela ficou refletindo com a amiga e falou, essa minha liberdade aqui. Isso porque era um relacionamento, era bom, não era tóxico, não era nada disso, né? Mas que com o tempo ela não soube identificar que o amor vai se modificando, né? E aí ela com a amiga dela, eu achei muito interessante que ela falou assim, essa liberdade que eu tenho aqui não me traz felicidade. Não é isso que eu queria pra minha vida, né? Aí ela falou assim, eu preciso voltar para aquela minha rotina, eu preciso voltar para aquele jeito que eu era e como eu era amada, porque aquilo realmente é o que me faz feliz, né? Então, às vezes, a gente reclama de muita coisa sem ter motivo, né? Então, às vezes, o que você está vivendo é tão bom e tão prazeroso, mas você não percebe, porque às vezes entrou numa rotina. Mas pare, pense, viva o hoje, para você ter a noção de quantas bênçãos você tem na vida, de quantos presentes no presente você tem. Porque aí a vida fica muito mais fácil de caminhar, mais leve, mais ensolarada, mais sorridente para você. Tudo na vida é como a gente encara, tudo na vida é como a gente vê. Então tente sempre ver o lado colorido, o lado ensolarado, o lado
melhor, né? Ver a sua melhor versão, ver a sua melhor maneira de caminhar. Porque é isso que a gente leva da vida, né? Todas as coisas materiais irão ficar, não que não sejam importantes, não que a gente não tenha que correr atrás, mas como você vive, como você encara a vida, como você observa e reage às situações é o mais importante. Porque a felicidade, ela se estampa no seu físico, ela se estampa na sua vida, ela se estampa nos acontecimentos. Tente ser feliz o mais tempo possível. Tente se alegrar, tente encarar a vida como um presente. Tente encarar a sua caminhada como um presente. Porque acredite que um sorriso vale muito mais do que você ficar sofrendo, do que você ficar reclamando. Às vezes a gente reclama de barriga cheia. Vamos viver feliz, vamos viver sorrindo, vamos vivendo a nossa melhor versão, vamos viver da melhor maneira, vamos caminhar da melhor maneira. Tá bom, gente? Beijo!